Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do De Dentro para Fora. Eu sou Mirtes Neves e é uma alegria ter vocês aqui comigo. E hoje a nossa conversa vai ser sobre fé, uma história inspiradora. Mas antes de chamar a nossa convidada, eu quero te fazer um convite muito especial. Se você ainda não é inscrito neste canal, já se inscreva. Dê o seu like e compartilha nos comentários de qual cidade chegou esse episódio. Hoje eu recebo a cantora gospel Márcia Rocha. Ela é de Portugal. Ela vai contar a história da vida dela. Ela tem um louvor profético, gente, é incrível. Márcia, seja muito bem-vinda aqui no estúdio do De Dentro para Fora. É uma alegria ter você. Obrigada por aceitar o convite. A alegria é minha, Mirtes. Quero cumprimentar todos aí, né, os ouvintes, na onde vai chegar esse podcast, para esse povo, né, para esse tempo na última hora da igreja. Estou muito feliz, fui muito bem recebida aqui e falta palavras para agradecer a Deus. Muito, muito especial mesmo, Márcia. A gente recebe muitas pessoas aqui e a tua história nos impacta e nossos ouvintes também que vão escutar a tua história. Mas conte para mim, muitas pessoas conhecem a Márcia cantora, a Márcia que tão desenvolta nas igrejas, missionária, prega, mas como começou a sua história? Mirtes, a minha história, eu já sou nascida no berço evangélico, né? E sempre naquele tempo eu gostava muito de ir nas orações com a minha mãe, na oração matutina. Eu já estava dormindo, ainda me lembro que o pastor presidente, o pastor Pedro Rocha, me chamava para cantar, né? Eu gostava de cantar Uma Pedrinha Branca, né? E eu ia muito nas orações matutinas, que naquele tempo tinha muita oração. A gente praticamente morava quase dentro da igreja, né? Começava de madrugada e terminava, né, lá para as 2 ou 4 da tarde. Eu gostava de um casal que eu ouvia muito cantar, que era o Nino e a Sirene. Hoje eles estão nos Estados Unidos, né? E eu falava, Jesus, eu queria tanto cantar igual a eles, e eu pedi isso em oração, para que o Senhor me levantasse através do louvor, porque aquele casal, menos eu ainda sendo criança, eu inspirei na vida daquele casal. E nunca imaginei que eu ia gravar um CD, né? Mas prouvi Deus que gravasse, né? E um belo dia fui num restaurante, né? E o convite nem era meu, era do grupo Louvores que Liberta. E ali eu fui representar porque o grupo não pôde ir. E eu cantei, né? Tive a oportunidade de cantar. Aquele restaurante naquele dia parou. Cantei uma canção da Rose Nascimento ao som do ouvido clarim, né? E tava lá uma vereadora. E ela tava fazendo uma coletânea, né? Aquela que faltava mais um cantor para ela colocar nessa coletânea. E ela falou, Deus me falou que era você. Quando eu vi você cantar, você quer gravar um CD? E aquilo, né, eu fiquei assim, meu Deus, gravar um CD. Nunca pensei em gravar um CD. Mas aquilo estimulou no meu coração. Eu acredito que aquela mulher só foi uma ativação para aquele tempo, né? Entretanto, não deu certo porque alguns cantores colocaram obstáculo naquilo e eu contei para todo mundo. E aí foi uma cobrança. Márcia, você não disse que ia gravar um CD? E aquela cobrança, e uma vez eu recebi um convite, né, da missão, né, do Belém, naquela época, para cantar no congresso. E essa senhora só me chamou porque ela achou que eu tinha o CD. E eu falei, não, eu não gravei ainda esse trabalho. Mas eu trabalhando à noite, meu esposo também trabalhando, e ele foi mandado embora do trabalho, a gente ajuntou o nosso dinheirinho e eu gravei meu primeiro CD por título Multidão. Como Deus escreve histórias, né, Márcia? Meu Deus, é inimaginável, né? A gente pensa uma coisa e Deus vai construindo, escrevendo a história dele na nossa vida. É verdade. Que interessante. Imagine quantas coisas não passaram por você nesse momento. E nesse escrever de Deus, assim, aquele momento mais impactante quando você falou assim, agora aconteceu. Como que foi isso? Foi muito gratificante, porque eu, na verdade, me desviei 3 anos e meio da igreja. E como eu ia muito para a igreja com a minha mãe, eu sempre digo por onde passo, né, nesses estados aí do Brasil, faltou pouco para me fechar o Brasil inteiro. Não parece, mas naquele tempo não tinha essa mídia tão forte que tem hoje, que é as redes sociais. E eu sempre falo, não deu tempo da minha mãe me ver cantando. E como eu me deparei gravando aquele primeiro CD,
ninguém dava assim nada pra minha história, né? Eu vendi muito CD com aquela canção, então pra mim foi algo assim que eu não esperava em gravar, mas quando aconteceu foi muito gratificante. Ver a mão de Deus, ver vida sendo salva e liberta pelo poder da mensagem cantada. É tão incrível porque eu vi você num Rios, eu acredito que ontem, você cantando em uma igreja e um louvor profético. Como que acontece isso hoje? O louvor profético para mim é muito gratificante, porque apesar de ser a sua história, você nunca pensa que se você começa a cantar, você vai viver aquilo. E muitas das vezes você já está vivendo aquilo. E para mim é muito gratificante, né? Por eu ser uma mãe atípica, né? Cada um tem um olhar, né? E eu louvo a Deus que hoje as igrejas estão abrindo mais os olhos para essa parte do autismo. Tem igreja que já tem até uma salinha ou professoras especializadas na área, mas tem alguns lugares ainda que há muita rejeição. E hoje quando eu vejo o entender da igreja hoje, que os olhos estão se abrindo, eu fico muito feliz, porque eu vejo que essas pessoas estão conectadas com a eternidade, porque nós profetizamos. Então, se nós rejeitar essas criancinhas, né, eu falo assim, gente, eles são os futuros pregadores, pastores do amanhã. Como é que Jesus vê nós na eternidade? Porque é muito fácil a gente profetizar, falar que Jesus vai curar e a gente rejeitar essas criancinhas. Nós não podemos rejeitar isso, custa muito para uma mãe atípica, porque cada um tem um olhar. Nós já contamos essa história aí de mãe atípica. Me conte, quando começou o louvor profético na tua vida? Que você percebeu que você canta a música que está gravada, só que você canta de uma forma profética, você vai profetizando, cantando. Como que surgiu isso na tua vida? Isso foi desde o começo? Qual foi o tempo e como aconteceu isso? Como você percebeu que esse louvor, Deus ativou isso em você? Eu acredito assim que isso, o próprio céu me levou a esse caminho, porque muitas das vezes você começa a cantar, você ainda não sabe, qual será o meu estilo? Como será Jesus? E o próprio Deus, ele foi movimentando isso na minha vida. E Deus já usava profético. Você é profeta. A tua voz é muito profética. O que Deus vai entregar para você é profético. E eu fiquei assim, maravilhado. Eu falo, como o céu tá trazendo, direcionando isso de uma forma tão assim especial. Então eu creio que é o próprio Deus. Eu não sou muito de cantar hino de fogo, mas eu chegava no Nordeste da vida e eu cantava os hinos mais proféticos, né? Que é os hinos que Jesus ia fazer, né? Que Deus tá curando. E alguém olhava pra mim, mas você é uma cantora de fogo também. Demorou. Esse ano que eu gravei um DVD pela Toda Music, 15 anos de ministério, que eu tenho 24 anos de estrada, louvando ao Senhor, que eu fui ativada para cantar hino de fogo. Mas eu não sou uma cantora assim do manto, assim, de cantar hino de... Porque eu uso mais né? O Senhor me leva mais para essa área, mas eu vi que Deus tem um mistério comigo nesse mistério assim do fogo também, sabe? Para trazer aquele avivamento. É muito forte o que Deus faz. Muitas vezes quando a gente escuta assim, Deus te chama para ser profeta. Exato. Muitos correm desse chamado. É verdade. É um chamado que tem um peso. É verdade. É uma separação, é desafiador. Então eu imagino os desafios. Agora me conte um pouco, do Brasil para Portugal, como foi isso? Me conte. Do Brasil para Portugal. Meu Deus. Isso é forte. Esse é forte. Isso é forte. Olha, gente, esse testemunho, eu pedi para ela contar um pouco a história dela, porque ela tem uma história muito impactante e que fala ao nosso coração, nos incentiva, porque quantas mulheres, Márcia, talvez você olhe nessa tua trajetória, mulheres que estão paralisadas por algo que Deus falou, te chamou profeta, chamou como cantora, e elas estão tocando a vidinha delas. Você continua fazendo as tuas coisas, não deixou, estava falando da filha típica, ela vai contar um pouquinho dessa história, a ida para Portugal, outro país, mas você não deixou o teu chamado. Hoje nós estamos conversando sobre essa história tão diferente e tão desafiadora, porque ela tem uma história, gente, esse louvor que eu falei para vocês que ela estava na igreja cantando, ela estava com a filha segurando no braço e a filha dela, ela é uma criança atípica. Ela vai contar para vocês, mas eu gostaria muito que vocês olhassem para a vida da Márcia, olhando para a tua vida, buscando dentro do teu coração
aquilo que o Senhor quer falar com você hoje. Porque eu tenho certeza que hoje ministérios serão ativados, vidas serão ativadas, propósitos são reavivados, assim como Timóteo, aconteceu com Timóteo, Paulo falando para Timóteo, né, irmã? Verdade. Paulo falou para Timóteo: reaviva a fé que há em ti. E muitas vezes nós precisamos disso, né? E É tua verdade. história é uma história impactante. É verdade. Conte um pouquinho para nós, irmã. Eu tomei o manto aqui agora, porque aqui tá uma presença, gente. Glória a Deus. A gente sente a presença de Deus. É Aqui o céu tá verdade. baixinho, viu, gente? Tá baixinho mesmo. Eu tô Eu- aqui emocionada. Eu, na realidade, já viajava, né, para a Europa desde 2013, né? Eu sempre falo, Miss, que eu tava lá, Imperatriz do Maranhão, né? Quando Deus usou que ia me levar para a Europa, né? Usou um vaso lá, eu tava numa tarde de adoração em Imperatriz, e aquele dia a igreja pegou fogo. Foi uma glória, porque assim, eu sou uma cantora que sempre viajei de ônibus, né? Nunca, não sabia nem o que era um check-in, nem um nada. E Deus falar assim, vou te levar para a Europa, e aquilo foi em velocidade muito rápida, porque já era o propósito de Deus para com a minha vida, né? E quando Deus usou, eu lembro que eu estava na terça-feira, isso foi uma tarde de adoração no sábado, e na terça-feira subiu uma mensagem lá pelo Facebook, naquela época, né? Facebook, hoje não tinha nem um Instagram. E eu chamei meu marido, Cláudio, vem aqui, né? Eu falei, Cláudio, eu tô aqui recebendo uma mensagem para mim ir para a Europa, porque na verdade eu fui cantar na D Madureira, uma agenda que nem minha era. Fui acompanhar o Jacques Sander, né, com a sua noiva e a mãe da Laís, né, que é a dona Neuza, e eu estava ali e cantei. Eu lembro que eu estava naquele trabalho e teve uma confusão de pregadores, confundiu os pregadores, ele não ia pregar, ele falou, nossa, eu vim de tão longe, trouxe a cantora Márcia de Piracicaba. E como assim? Eu olhei para a sogra dele e falei, dona Neuza, eu não vou embora, eu vou ficar. E Deus tinha um mistério comigo nesse ficar. E ali ele pegou, vamos ouvir a cantora lá de Piracicaba. Tava ali na D Madureira cantando, e eu fui cantar. Nunca esqueço, porque eu acredito que Deus tinha um propósito naquilo. Meu Deus, eu cantei a canção do meu primeiro CD, Use a Fé. E, nossa, a igreja pegou fogo, foi tão lindo o mover, o agir de Deus. E nessa dança eles queriam, né, Piracicabana, nessa dança, eles queriam me agendar novamente. Cantor, eu queria trazer você novamente. Eu falei, eu tô indo pro Maranhão, não vou voltar tão cedo com meu esposo, né, qual sou casada há 22 anos, né, então eu queria, entretanto fui pro Maranhão. E justamente a mensagem dele subiu. Tô indicando você para uma cantora que ela gostou do seu CD, ela nem me conhecia. E através daí que surgiu eu ir para a Europa. Deus já tinha falado do Maranhão depois de um ano. E eu mostrei para meu esposo aquela mensagem das redes sociais e para mim foi muito gratificante. O pastor logo já entrou em contato comigo. Ele falou, olha, você foi indicada, eu vi um vídeo seu no YouTube pela cantora Aline, né? Aline, um beijo se ela estiver ouvindo essa mensagem, porque ela foi porta de Deus para minha vida sem me conhecer, através do Alex, que eu guardo ele no meu coração. E aí foi que eu conheci a Europa e eu entendi que aquele lugar era um campo missionário. Eu vi a Europa com outros lugares, porque muita gente vão para a Europa, visa muito assim o dinheiro, mas ali, as pessoas que estão ali, elas não estão preocupadas com o evangelho. Tais a ver, né? O Tais a ver é de Portugal, viu, gente? Então eu tenho esse costume, porque eu moro lá já há 9 anos. E eu gostaria muito que os cantores do Brasil olhassem a Europa com outro olhar. As pessoas pregam na África, só que o povo africano recebe Jesus mais rápido. Ali o povo não quer saber de Deus, principalmente Portugal. São menos de 2% da população evangélica. Então eu vi com outro olhar, eu não vi naquela coisa, vou ganhar dinheiro, não. Que eu falo que eu sou uma cantora missionária. Eu sempre digo, eu não cobro pra cantar, peço a passagem. Quem quiser jogar, joga. Se não jogar, eu sacudo a poeira e vou embora e não vou reclamando. Sim. Então, através dali, na quarta vez que eu fui pra Europa, que eu decidi morar, né? Que eu viajava muito. Mas nesse viajar muito, eu vi uma tristeza muito grande no coração do meu esposo, porque ele nunca abriu mão do Paulo. Ele deixava eu ir, dava bênção, mas ele não queria ir junto porque ele queria tá ali presente com o Paulo, tinha medo de deixar ele com qualquer pessoa. Paulo, teu filho. É o meu filho, que hoje vai fazer 20 anos. E aí eu comecei, andei muito só, na verdade. Meu esposo ia mais nas redondezas comigo, mas sempre me abençoando. Aí eu falei, não, meu esposo tá desempregado faz 3 anos, agora é a minha hora de ir morar mesmo. Depois de
Na quarta vez que eu resolvi morar, em 2017. Então eu viajo para a Europa, gente, desde 2013. Em 2017 eu resolvi morar, mesmo em Portugal, mas eu vi a Europa com outro olhar, que é o olhar missionário. E você é uma mãe atípica, né? Mãe atípica. Como Não, foi receber esse diagnóstico da filha? Como foi? Porque você poderia ter pausado o teu ministério, poderia estar pausado o teu ministério é e verdade. tá tudo certo, né? Tá tudo Verdade. certo. Mas você leva a tua filha junto e tá junto com ela aqui. Na gravação, gente, ela tá sendo cuidada por pessoas, né? É verdade. Tá aqui com a gente e é uma menina linda, Angelina, uma princesa, gente, é uma história linda. E o que te motivou a não parar, Márcia? Que é a força em Deus, porque eu sei, Silvia, que lá na eternidade vai ter A Silvia que a está Silvia que tá cuidando. a Silvia Kerr, que foi que indicou a Angelina Verdade. para estar aqui conosco. A Márcia. A Márcia e a Angelina para estar aqui conosco. Verdade. E muito incrível, amiga. Muito incrível. Bem lembrado, amiga, de ter falado o nome da Silvia. Verdade. É, a Silvia é incrivelmente incrível, nossa amiga Silvia Kerr, cantora gospel Cantora também. gospel. Incrível. Então a força em Deus me incentiva a não parar, porque eu sei que na eternidade vai ter uma cobrança. Tem muita gente enterrando esse talento. Eu quero fazer tudo para o meu Senhor com excelência, né? Porque eu sempre falo que o culto ele não é para nós, né? O culto ele é para Deus e a gente precisa ser aprovado por ele na eternidade. Eu sei que tem muita gente que me dá parabéns, tem muita gente que me vê como espelho e fala: nossa, Márcia, quando eu vejo você aí na marcha com a sua filha e você não desistiu. Menos tomando pancada de algumas pessoas que olham com outro olhar, que muitas das vezes, você vai levar sua filha, você vai queimar o teu ministério. Você tem que deixar a sua filha. Eu não abro mão da minha filha. Se essa é a cruz que... Paulo tinha um espinho na carne. Se essa é a cruz que eu tenho que carregar... Eu até falei com meu pastor, o pastor presidente, pastor Jair Júnior, minha pastora também é portuguesa. Eu vou levar essa menina, nem que me custe a vida. Se essa é a minha missão, o Paulo eu não levava comigo, com meu esposo, cuidou dele muito bem, né? Que às vezes eu ficava 20 dias, hoje não faço muito mais isso, né? Um mês no campo missionário, porque assim, aonde eu cantava, a porta abria, né? Eu não precisava assim de ficar pedindo para cantar. Se eu fosse em qualquer lugar, porque hoje está tudo diferente. Hoje é uma assessoria que você tem que ter, porque hoje também eu falo que a itinerância está meio defasado, né? Então hoje tem que ter certamente um cuidado maior, mas eu acho diferente. Eu falo, Jesus, mas no meu tempo eu abri a boca, o Senhor era muito diferente. E hoje não, você tem que apresentar, saber quem é a pessoa, e não acho que está errado, porque Eu também acho, porque as circunstâncias estão diferentes também. Exatamente, entendeu? Então Tempos diferentes, né? a gente tem que correr em velocidade conforme o tempo. Cada tempo é um tempo, tá a ver? E mesmo quando eu sou indicada para alguma igreja, eu vejo que as portas têm aberto. Ó, eu tô aqui em Curitiba, Deus usou a Silvia Kerr para mim poder estar aqui, mas olha aí, já tem gente me chamando. Você abre a boca lá, o céu já começa a movimentar. Quem é cantora? Tem espaço na agenda? Né? Apesar de não ter espaço, porque eu já estou programada para outros congressos, mas Deus sabe de todas as coisas. Mas e você acredita que aquele motivo do coração, o que te fez continuar? Aquele mais profundo. Porque, como eu te falei, você poderia perante o Senhor e estava tudo bem de pausar um tempo a tua carreira. Você olhando hoje para o teu coração, o que motiva o teu coração a continuar? Porque é desafiador você né, trazer ela, o cuidado é diferente, não pode deixar com qualquer pessoa, pela própria situação que nós vivemos hoje, né, no Brasil, em todo lugar, né, não é só no Brasil, em todo lugar. A fé em Deus. Eu amo tanto a Jesus, ninguém vai tirar isso. Eu sempre falo, alguém pode dizer assim, que eu não vou pro céu, mas eu vou pro céu. Porque tem pessoas que olham, você tem certeza da sua salvação? Eu sou tão apaixonada por Jesus, porque eu lembro que eu queria ser igual a ele. Márcia, não pode querer ser perfeita demais. Porque essa perfeição é só na eternidade, né? Que se a gente fosse todo perfeito, Jesus já tinha nos levado. Eu amo tanto a eternidade que a fé em Deus não tem comparação. Eu acho que é isso que não me fez parar. Eu amo muito Jesus. Então, quando eu vejo as pessoas se afastando de Deus, tem momento que você se desanima? Tem momento. Isso acontece na vida de qualquer pessoa. Mas essa fé eu não desgarro. Essa certeza e alegria da salvação.
eu não deixo, eu amo muito a Jesus. E eu falo, Jesus, não troque Jesus por nada, porque ele é essa razão do nosso viver. Para onde iremos nós, se só ele tem palavra de vida eterna? Eu amo muito Jesus. Meu coração até chora por dentro, porque eu amo muito ele. Então isso não me faz querer desistir da eternidade. Lindo, lindo que Deus faz, é lindo, é perceptível, você sente, você percebe, é como se fosse quase palpável esse amor que você transmite em Deus. E o que você percebe assim no teu coração hoje, o que o Senhor tem falado nesta estação? Compartilha com a gente, compartilha com quem está ouvindo, comigo também, o que Deus tem falado no teu coração para esta estação. O que Deus tem falado no meu coração, ministrado muito, né? Para você que está aí ouvindo, não desista. Porque se você desistir, você vai ficar atrasado. Você precisa ir para frente, porque há muitas almas que estão esperando uma palavra sua. Há muitas almas que estão gritando por socorro. Desce todos os dias muitas almas para o inferno. E você está aí, menos que seja difícil, nem que se for arrastando, fale de Jesus. Ah, Márcia, mas eu tô fraca, eu não tenho força. Não importa. Fale de Jesus. Pede força a Jesus. Porque é isso que o Espírito Santo impulsiona assim no meu coração. É a perseverança. Então você não pode ficar atrasado. Porque lá na eternidade as suas obras vão ser aprovadas diante dele se você levar em fidelidade. Que é o mais importante, é a perseverança. Eu lembrei, quando você estava falando agora, do versículo dos talentos. Os talentos, das dracmas, né? Quantas vezes a gente enterra um talento? Enterra um talento. Você sabe que esse versículo, ele mexe muito comigo. Porque tem áreas que, de repente, você desenvolveu, você cresceu, você estudou, tantas áreas, né? Mas talvez tenha alguma área que está paralisada ainda. É verdade. E são dracmas, porque ali está falando de uma dracma, mas é dracma em cada área da nossa vida. Então nós temos várias. Em cada área. É a área de governo sobre as nossas vidas. E se você olhar por esse versículo, aí você pode olhar que ninguém é melhor que ninguém. É um precisando do outro. Não é porque um teve outro teve 5, mas é igual, né? Quando Jesus ele olha pra gente, vê todo mundo igual. Porque um depende do outro, né? Concordo. Somos um conjunto, né? Eu concordo com você, né? No tempo que nós estávamos ali atuantes no ministério, e independente do pastor que está no púlpito, independente daquela pessoa que está ajudando ali na portaria, ou daquela que está servindo em alguma área, independente disso, ela perante a Deus é a mesma. É a mesma, exatamente. Porque não acontece lá no púlpito se não tiver tudo em volta sendo organizado pelas pessoas. É verdade. Sabe? E é um conjunto, né? É um conjunto. A pessoa que canta, né? A pessoa que traz um louvor diferente como o teu, com músicas assim tão profundas que tocam a alma. Exato. Márcia, mas teve algum momento que você sentiu no teu coração de pausar teu ministério para ficar com a família, ou nenhum tempo você sentiu isso? Já passou isso no teu coração? Às vezes as palavras tentam nos afligir, né? Às vezes as palavras que você ouve, eu vou parar, mas não vou desistir da fé, né? Vou ficar cantando aqui mesmo na minha igreja, vou ficar aqui, Jesus, nesse cantinho, deixa só aqui, Jesus, né? Mas aí vem aquela, Márcia, vai ter uma cobrança, vai ter uma cobrança. O chamado, ele fala mais alto do que o desejo, assim, de literalmente parar. Eu acho que todo mundo vem esse sentimento de parar. Mas como o chamado, ele grita mais alto, ele perde praticamente força, né? No parar, né? Então, não tem como. O chamado fala mais alto. Muitas das vezes eu querendo ficar só ali no cantinho da minha igreja, só ali, não desistir da fé jamais, isso não. Mas tem essa fala sua, tem. Tais a ver? Tais a ver. E me trouxe a memória de quem está nos ouvindo. Eu vou declarar sobre tua vida que o Senhor reavive o teu chamado no teu coração. No teu coração. Né, Márcia? Vamos declarar palavras proféticas hoje. Hoje de manhã eu acordei escutando um profeta e ele falando: nós precisamos profetizar mais sobre nosso dia. Nós precisamos, para nossa vida, para o nosso caminhar diário, para as circunstâncias que nós vivemos. Profetize. Nós somos o primeiro profeta sobre nossas vidas. E quando nós entendemos isso, né, Márcia?
é diferente a nossa história. A nossa história começa de mudar. Verdade. É como se entrasse uma luz na nossa vida e as coisas começassem de ter uma amplitude maior. Você começa a enxergar melhor. E quando a gente começa a enxergar melhor, as decisões que a gente pode tomar na nossa vida são melhores. É verdade. Não é verdade? É verdade. Nossa, é profundo, muito, muito profundo. Márcia, nós falamos sobre louvor profético. E aquela pessoa que, de repente, fica pensando assim, nossa, mas o que é louvor profético? Essa expressão, como que é isso? Conte um pouquinho para nós, só para explicar. Como que é para você isso? Para mim é declarar, né, na vida das pessoas aquilo que o Senhor está ministrando no seu coração, né? Você profetiza através daquilo que já está liberado, né? Já está liberado. E o próprio Deus, ele materializa, né, na terra, né, aqui no mundo físico, né? Então, eu acho que a gente tem que liberar sobre a vida das pessoas, liberar a cura, né? Porque o Senhor já derramou, né, sobre as nossas vidas. E você precisa liberar. Às vezes a pessoa está ali com câncer, né? E muitas das vezes está ali precisando daquele abraço. Aí você vai ali e libera uma palavra profética para dar um pouquinho de água, né? Para que ele venha caminhar mais uma milha, né? E trazer uma esperança. Trazer uma esperança, né? Que a gente sabe que essa obra é do Espírito Santo. A gente só é uma voz. E o Senhor nos leva e a gente profetiza, né? Mas você sente assim uma direção específica ou nasce de uma Sim. oração? Como que Eu sinto uma direção, assim, o Senhor impulsiona, né? Vai até aquela pessoa e entrega. É algo sobrenatural, né? Que não vem de nós. Por isso que a gente tem que estar bem atento à voz do Espírito Santo, né? Que é algo que queima dentro do coração e a gente vai e entrega e o Espírito Santo completa essa obra. A gente só é uma voz, mas eu sinto essa direção. É uma chama que queima por dentro e a gente ministra mesmo. Que forte isso, Márcia. Isso é muito forte. Quando a gente permite que o Senhor age através das nossas vidas e um coração limpo, um coração puro, por mais que temos tantas, eu digo assim, muitas vezes circunstâncias na nossa vida, algumas feiuras ainda para ir resolvendo, mas é importante essa fé que a gente carrega de Deus, né? Meu Deus, como é profundo isso. É verdade. Nossa. Sim. E nessas tuas canções, já aconteceu de uma estação você perceber que as mensagens, as palavras são meio recorrentes ou nunca aconteceu isso? É meio recorrente em que sentido? Que às vezes as palavras, por ser... A gente tá em Portugal, às vezes... Eu esqueci dos 9 anos dela, que ela mora em Portugal. Recorrentes no sentido assim, que numa estação, o senhor falou diversas vezes a mesma palavra, a mesma ministração. Já aconteceu com você? Qual que foi? Compartilha com a gente. Já aconteceu, né? Às vezes você chega né? Passa assim vários cultos, né? Deus falando as mesmas coisas e lugares diferentes. É tipo confirmando, né? Sim. Entende? Curas na vida das pessoas, em outros congressos que você vai, aí Deus confirma na vida das pessoas que Deus também está curando, né? As mesmas... Você acredita que Deus ele age em estações? Por exemplo, tem uma estação que Deus está te levando mais para cura. Tem uma estação que Deus está te levando mais para uma liberação profética na área financeira ou em outras áreas da vida da pessoa. Já aconteceu isso com você? Eu acredito sim. Que às vezes Deus muda, né? Depende, às vezes, do ambiente, né? Às vezes você está num ambiente, Deus usa você. Hoje eu quero falar, você tem que estar bem atento. Né? Olha só. Você tem que estar bem atento à voz do Espírito Santo, porque se você não estiver atento, você acaba que, né, acaba se passando desapercebido, e a gente precisa estar com essa percepção de ministrar, né, ali a cura, ou quando Deus quer falar igual, né, a respeito do financeiro, algo que Deus vai virar uma chave no mundo espiritual na vida de alguém. Então, já assim. É tão interessante porque Deus ele age de multiformes maneiras. Exato. Na vida de quem ele quer. E eu te perguntei isso porque já aconteceu comigo. Eu tive uma estação, assim, de semanas, Deus falando uma palavra só. E para vários lugares que eu fui diferente. E eu falei assim, puxa, mas a gente tem que se atentar que Deus, ele age de formas como ele quer. Talvez
coincidiu com a estação que eu estava vivendo, junto com as estações que essas pessoas, a qual eu encontrei. Não é verdade, Márcia? Lindo isso, né? É lindo isso, né? Isso é agir. E de repente na vida da Márcia é completamente diferente. E de repente você que está nos escutando. E muitas vezes eu olho alguns comentários e falo assim, nossa, eu sou tão livre nisso, porque eu percebo que comentários muitas vezes assim que querendo trazer algo para aquela pessoa, mas a gente tem que pensar que Deus, ele é soberano e ele age de multiformes maneira na nossa vida, na minha, na sua, de quem está nos ouvindo e de muitas outras pessoas e de todas as É pessoas também. verdade. E muitas vezes nós queremos colocar Deus na caixinha, que eu quase que fiz isso, hein, gente? Estava quase Misericórdia. fazendo. E ele não, ele age de formas, de multiformes. E a nossa sensibilidade, nosso ouvir é aquilo que você falou, de ouvir a Deus, porque ele é muito Ele é sensível. muito sensível. E nesse caminhar profético E você falando, às vezes, Deus já te deu uma direção. Eu tenho meu trabalho gravado. É, eu tenho aí 15 anos, né, de trabalho gravado. E Deus me deu aquela canção, naquele tempo, falou muito de cura, né? De um homem que estava ali na beira do tanque esperando seu milagre chegar. Depois também falou de salvação de pessoas que estão distanciadas da presença do Senhor. E tem pessoas assim que muitas das vezes, cantores, que não valorizam o que Deus deu para ele, né? Se a mensagem já foi liberada, às vezes as pessoas falam assim, quando você chega num ambiente, você tem que primeiro ganhar o povo. Eu já não penso dessa forma, ganhar o povo. Você tem que estar muito atento do que aquilo que Deus quer estar ministrando naquele momento. Porque assim, eu acho que eu tenho certeza, o Espírito é o mesmo. Não, você não pode cantar uma música sua porque ninguém conhece a sua música. Eu não vejo assim. Porque todo o tempo do meu primeiro CD andando ali para aquele Brasil, eu passei mais de 14 estados cantando. Eu sempre falo que se eu tivesse no Brasil esses 9 anos, eu tinha fechado o Brasil inteiro, porque tava faltando pouco, né? Eu acho que nós somos 29 ou 30 estados do Brasil. Eu acho que é por aí, né? Uns 29, 30. é por aí, né? Então eu falo, 9 anos dava para me ter feito muita coisa na velocidade que eu já estava. Então eu acredito que o Espírito, se você está consagrando a Deus, orando, jejuando e está com a vida íntegra, quando eu ministrava aquelas canções, eu via a glória de Deus, eu vi o Espírito de Deus, até criança sendo batizada através desse primeiro CD meu. E quantas vezes ministrou o mesmo CD? E quantas vezes eu ministrei a mesma música, a mesma música, a mesma unção, é isso. E as pessoas acham, não, primeiro você tem que ganhar o povo. Gente, eu não tenho que ganhar, é o Espírito, nós só estamos como voz, é o Espírito Santo que convence. A mensagem não é, por que eu tenho que mudar para poder conquistar? A mesma coisa, vou ter que pregar uma boa mensagem para me poder ter muita agenda. Não, eu tenho que ser direcionada pelo Espírito de Deus. Então eu não concordo quando alguém diz que, não, você tem que cantar uma música primeiro estourada, para depois... Aquela que está em sucesso. Aquela que está em sucesso, eu não acredito assim. Eu não acredito de verdade. Eu ouço muito a voz do Espírito Santo e eu tenho visto. Então, assim, hoje, como esses louvores meus estão entrando dentro das igrejas, eu louvo a Deus por isso. Então, se eu não cantar Vai Lá Jesus, se eu não cantar o seu milagre vai ser 3 em 1, se eu não cantar Desperto, não tem como. Eu chego na porta da igreja e o povo, Márcia, vai cantar Desperto. Márcia, eu quero que você cante aquela canção lá do seu primeiro CD, que é a Use a Fé. Márcia, eu amo a multidão, a Boas Lembranças, que é a compositora Lindinalva que compôs. Eu não posso, não tenho tempo para pensar. Eu chego, o pessoal já pede. É algo assim tão incrível, porque eu aprendi a valorizar aquilo que Jesus me deu. Não que eu não possa cantar outras canções de outros cantores, como eu canto, mas eu tenho que liberar aquilo que Jesus confiou nas minhas mãos. Eu tenho que fazer isso, porque eu fico muito atenta naquilo que o Senhor está ministrando naquele momento. Eu acredito nisso, Márcia. Eu acredito nisso. É aquela estação que eu falei que eu vivi. Então, vários lugares você chega. Muitas vezes a pessoa fala assim, traz essa mensagem. Mas o Senhor está falando comigo nessa estação, nessa mensagem. Porque quando você, muitas vezes, vai levar uma palavra, que eu também palestro, então a pessoa fala, nós estamos numa estação assim, e o Senhor fala, puxa, muitas vezes é o poço de Samaria. Era necessário Jesus passar por Samaria. Exato. E passar por Samaria é, muitas vezes, alinhar as coisas na vida da gente, né? Então, são palavras que muitas vezes as pessoas não estão muito dispostas para escutar. E eu acredito que querem escutar mais. É bom para a gente também, mas é necessário, antes das coisas muito boas chegarem, um alinhamento. Um alinhamento.
É necessário, o É verdade. fundamento sempre é o mais importante. Você não acredita nisso, Eu Márcia? acredito. Eu acredito fielmente nisso. Eu acredito que isso é algo tremendo. Márcia, a gente falou tantas coisas, mas eu quero te fazer uma coisa assim que tá assim no meu coração. Amém. Você sofreu preconceito, Márcia? Muito preconceito. Eu sempre falo assim que eu gostei de morar na Europa porque eu acho, apesar de eu ser brasileiro, eu achei o povo brasileiro, eu acho que a nossa nação brasileira, o povo é muito vaidoso. E na Europa, por ser muito desejado aos olhos de muito, eu acho lá, aonde come o rico, come o pobre. Não tem aquela, assim, separação, até mesmo dentro da igreja. Você tem que, não que a pessoa tem que andar de qualquer jeito, mas a gente tira pelos congressos, né? Você pode, na Europa, colocar uma sapatilha, coloca uma roupa assim, você não estando suja, né, minha irmã? Eu falei assim, gente, quando eu cheguei na Europa, eu falei assim, gente, aqui que eu me sinto muito bem. Mas na Europa você não teve preconceito? Não tive Nem em preconceito. Portugal, porque geralmente Portugal tem um preconceito com os brasileiros, não Ah, teve? sim, nessa parte de preconceito, em outras situações que eu falo de. Sim, é por mais ser estrangeiro, né? por ser estrangeiro, sim, né? Porque, na verdade, os brasileiros têm aquela fala de dizer, e os portugueses ficam muito bravos. Ai, vai pro seu país, porque às vezes você quer mudar, trazer uma cultura que não adianta. Se eles a cultura deles são daquela forma, eles têm a personalidade mais forte. Nós brasileiros é mais doce, né? Nada contra os portugueses, que eu amo de montão, né? Demais, Eles são mais firmes, né? são mais firmes, eles são bem sinceros e autênticos, né? Então, qualquer coisa que a gente fala de diferente, eles falam, vai pro seu país, né? Ah, é? Então a gente tem que tomar muito, assim, cuidado, assim, realmente com o que falam, né? Olha que Nesse interessante, né? sentido. Sim. E você lida bem com isso? Com essa questão de preconceito dentro dessas situações todas? Lá em Portugal, você Lá, diz. sim. Agora sim, no começo, porque eu sou muito sentimental, né? Então, tipo assim, agora sim. Então, os portugueses, eles falam mais duros, mais brusco. Então, tipo assim, é muito difícil. Ai, meu Deus, tolerar aquela natureza, Sim. né? Então, tipo assim, pra mim foi muito difícil. Chorei muito. Trabalhei também em Portugal, nos hotéis, mas sempre falando de Jesus. Falando de Jesus. Olha que Canto muito interessante. nas ruas da cidade, Lá você tem um gosto. campo missionário lá É um também, é campo grande. missionário. Apesar de a gente ser menos de 2% da população evangélica, eu gosto de sair às ruas da cidade cantando. Eles me convidam muito para cantar nos barzinhos. Eu falo, eu sou evangélica, mas você canta só música da igreja? Aí chegou uma vez uma empresária, falou assim: agora você vai mudar de vida. Olha. Eu quero levar você num festival de noiva. Já tô falando aqui com a minha assessoria. Você canta, eu cantei uma música da Jamile, né? Acredite, ali num. Ai, linda aquela música. Aquela música é linda. Eu amo aquela linda música, também. porque fala de. Nossa, incrível. E ela apaixonou. Então eu recebo muitos convites em Portugal para poder cantar nos barzinhos, para poder cantar nesses eventos grandes. Mas eu rejeito, porque não dá, né? Não dá para misturar. Não dá para misturar. Você tem que saber de que A gente lado sabe você que quer quem ficar. misturou, a gente já viu algumas histórias, quem misturou não deu muito certo, Não não, deu né? muito certo. Não dá muito. Márcia, e aqui no Brasil? Aqui no Brasil já sofri rejeição. E com você trazendo agora a Angelina junto com você, como que é isso? Você tem sofrido preconceito? Não, sim, conte para nós, não quer falar? Alguns lugares, às vezes de pessoas que estão ao redor da gente, né? Que custa muito a gente ouvir. Márcia, você tem que ensinar boas maneiras para sua filha, e saber que a Angelina tem 3 médicas e todo mundo tá ajudando a Angelina, tanto lá em Sim. Portugal e tanto aqui. E tem hora que você tá tão cansada, que é mãe atípica, não é fácil pra gente. Sim. Aí subiu uma mensagem no meu celular: você é uma benção, Márcia, mas eu não consigo ver o desenrolar de Deus, né, assim, na sua vida, porque só de me olhar pra você dá agonia. E você ter que digerir tudo isso, aí você fala assim, ai, da pessoa que eu não queria ouvir, aí eu tô ouvindo, então pra mim é muito difícil. Por isso que eu falo, as igrejas que conseguem olhar pra você com o olhar de Jesus, para mim isso é muito gratificante, porque me custa muito, me dói muito. A Márcia precisa ensinar boas maneiras pra Angelina. E não é assim que a fila anda. Porque tá todo mundo lutando para ajudar a Angelina. Quando eu Inclusive cheguei, você, né? inclusive eu, principalmente eu. Imagina que você não ia querer fazer boas maneiras para tua filha. Tais a ver. Tais a ver? Exato. Pois. É a primeira coisa que a gente para pensar. Com certeza. No momento em público, a minha mãe sempre diz, né? Público não é lugar para se corrigir. Exato. Você se corrige, arruma. Aí em casa,
público, infelizmente você não vai corrigir. E desculpa, cortei você. Não, eu tô aqui ouvindo e eu chorei Eu muito. compadeço com você tudo isso. Eu chorei muito porque isso é uma das palavras que muitas das vezes a gente quer desistir, que nos faz querer desistir. Não, de E aí eu jeito falo nenhum, assim, amigo. Márcia, você não pode desistir. Não pode, de jeito nenhum. Olha pro alvo. Tá a ver? Olha pro alvo, Tá, porque ver. o inimigo ele vem tentando, né? Sim, E tem horas arredando, né? Ele vai ele ao vai nosso derredor, ele né? vai ao nosso derredor, exatamente. E tem hora que você tá tão cansada, não é que você não tá dando atenção à tua filha, tem hora que você tá cansada, é o peso. Um dia meu primo falou, tia, eu tenho 2 filhos autistas. Ele olhou na mesa, minha tia deu uma olhada. Não, a Márcia tem que, né, ser mais assim que a Angelina, tia. Tem hora que não é porque a Márcia não quer, tem hora que tá tão cansado, tia, que a sua mente não assimula. Você tá tão cansado, se as pessoas pudessem entender. É uma atividade 24 horas por dia. 24 horas. E ela é uma criança muito complicada. Ela procura a morte 24 horas. É uma criança que ainda passa suas fezes na parede, né? Ela não tem noção, ela come tudo que vê pela frente, ela é muito perigosa. Então ela não quer nada de brinquedo, ela não gosta de celular. Também, graças a Deus por isso, Sim. que isso também ajuda para ela ser uma criança não verbal, né? Então é muito complicado ser 24 horas em cima dela. Sim. E não é todo mundo que entende essa Eu essa apaixonei parte. por ela, né? Eu ganhei um Eu abraço. já gostei E eu gostei daqui porque você, né, já fui bem recebida e essa conexão assim Foi dos céus, né? Foi do Nossa, céu. foi emocionante. Ela chegou, eu fui me abaixando, ela foi vindo e quando vi, ela estava me abraçando, né? Foi assim incrível. Eu sei como que é. Muitas vezes elas não aceitam, né? As crianças não aceitam. Não aceito. E o que meio Eu que tenho um mais carinho muito especial. E no meio que mais me doeu de tudo isso, de ser mãe atípica, é assim, né? Eu fui cantar num restaurante, aí assim, essa minha amiga, né, quando olhou pra mim, tava todas aquelas mulheres ali comendo, e a moça do restaurante falou: não se preocupe, Márcia, não se preocupe, pode comer, deixa a sua filha à vontade. Essa minha amiga olhou: se eu fosse você, não trazia a sua filha nesses ambientes, porque você vai queimar o seu ministério. Então, pra mim, custou muito. Eu acredito. Porque muitas das vezes você é ponte pra essas pessoas. Sim. E aí você olha assim, gente, eu tô abrindo porta pra ela, vários países, né? Que a gente não abre nada, a gente só é o instrumento. Sim. E eu precisava, né? Se a pessoa dissesse assim pra você, Márcia, pode deixar que dá sua filha aqui pra mim, come aí sossegado. Pelo menos dividisse esse espaço, era muito bom quando as pessoas têm essa percepção, né? Sim. E como que eu ia fazer se a minha menina tem mania assim de comer com a mão? Eu estava com fome também, como que eu não ia comer? Tá, ver se ninguém se habilitou, né, de poder me ajudar. Saudade da igreja primitiva. Saudade da igreja primitiva, é verdade. É verdade. Então, custa muito. Para quem não conhece um pouquinho sobre igreja primitiva, né? Dá um Google, Dá né? um Google, e que o Google hoje tá ajudando. Se esqueceu, o Google tá ajudando. Apesar, eu não queria ter mais filhos, sabe? Não queria de verdade. Mas Deus deu uma visão pro meu esposo. Ele via essa menina. Todo lugar que eu ia cantar, Deus usava um profeta. Eu vejo uma menina na sua mão. Eu vejo uma menina nos seus braços. E eu não queria ter mais filho. Apesar de, quando eu casei com 22 anos, já quis engravidar, né? E Deus me deu esse menino e ele era, como diz, imperativo, né? E ele tomava tarja preta também. Aí eu me desanimei de querer ter mais filhos. E aí as pessoas diziam, olhava pra Márcia, a Márcia é uma benção, mas se depender de eu indicar ela pra cantar em algum lugar, eu não indico, porque o filho dela é um demônio. É difícil estar falando essas palavras, acho que eu não vou ser bloqueada por isso, mas é pesada, né? Nossa, é pesado, gente, é pesado demais isso. É pesado demais. E eu, quando eu tive a Angelina, eu falei, Deus, nunca mais ninguém vai me humilhar. Desculpa. Não, imagina, você não precisa pedir desculpas aqui, não. Nunca mais ninguém vai me humilhar, não vou deixar ninguém mais humilhar a minha casa. Porque hoje eu entendi, antes eu era uma jovem, casei muito jovem, mas hoje eu sou uma senhora de 42 anos, ninguém vai me humilhar. Eu vou com a minha Angelina, ainda que me custe por onde for, eu vou com ela. É lindo. Vai ter muitos que não vão entender. Se quiser discutir, vai discutir com Jesus.
vai discutir com Jesus, porque foi Jesus que me deu esse presente, apesar de não querer ter tido filho. Deus deu essa visão pro meu esposo. E em 35 anos eu resolvi abrir o meu coração pra querer engravidar. E eu ficava assim, se não for uma menina, e se não for uma menina, for um menino. Não que eu não acreditasse que Deus podia fazer. Quando aquela portuguesa fez a ultrassom, tá com as pernocas abertas, é uma menina, é uma rapariguinha, porque os portugueses, rapariga é moça, né? Aí meu marido falou, tá vendo, sou incrédulo? Eu falei que era uma menina. Logo ligou pra família toda, não pensei que ela ia vir autista, mas se o senhor achou por bem, porque diz que Deus só dá filho especial pra quem é especial, e eu vou Sim. marchar com ela até a eternidade. Amém. Ainda que me custe a vida, ainda que me canse. Eu vou levar a minha portuguesinha, porque ela é uma portuguesa nacional originária, filha de brasileiros. E eu sei que ela vai falar, porque a única palavra que agora ela tá falando é Hakata. Eu fui buscar no Google o que é Hakata, né? Começou esses dias a falar Hakata. Será que é alguma palavra japonês? Então, acho que eu vou visitar algum país do Japão. Quem sabe vai falar alguma coisa. Mas é isso. Desculpa. Márcia, olha só, não precisa pedir desculpas de forma nenhuma. É como quase a gente você pedindo desculpa, assim, me desculpa porque eu nasci. Pare com isso, né? Deus está Verdade. fazendo algo lindo na tua história. E eu acredito que aqueles que podem olhar e ver o que Deus está fazendo na tua vida, e se olhar também, quando eu falei da igreja primitiva, é sobre isso, sabe? Da gente olhar, ter compaixão, de amar, É, estender a mão, cuidar no momento, né? é verdade. Nós estamos com 2 irmãs cuidando dela e a gente escutou, né, a forma como ela tá. Então, de ter também esse carinho com você, de alguém É olhar, verdade. a gente vê como é desafiador hoje a vida aqui. Mas, como É você verdade. falou, nós cremos nesse sobrenatural do Nós Senhor, nós cremos. cremos nesse Deus maravilhoso que supre tuas necessidades, que supre tudo aquilo que é necessário para a tua vida. Nós cremos. É verdade. Deus abençoe muito, 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 Obrigada. muito. Podemos continuar mais um pouquinho? Tudo bem para você? Tá bem. Pode ser? Você fica bem se a gente continuar mais um pouco? É forte, gente, assim, a gente está aqui num momento, assim, lindo, né, forte, de, de, de presença de Deus mesmo. Eu só entendo que isso, é possível a gente falar sobre isso, porque pessoas precisam ouvir, É verdade. tantas as pessoas que precisam ouvir, como pessoas que, de repente, passam por situações como essa e saber que você não parou teu propósito. Não parei. Quero deixar também para os pais, para as mães que passam essas guerras dentro da igreja com os seus filhos, né? O imperativo, como foi meu filho, que vai fazer 20 anos. Alguém disse que meu filho não ia dar em nada. E hoje ele foi formado em Portugal, né? Meu esposo foi ali na formatura dele e eu olho para ele, olha, Paulo, quem te viu e quem te vê, né? Alguém não deu nada para sua vida. Mas o seu pai e a sua mãe acreditou em você. Meu filho é muito inteligente. Muito inteligente. Me mandaram um vídeo dele ali na mocidade, né? Que eu sou da AD Madureira, ali na sede, né? Pastor Jair Júnior, pastora Fernanda, né? E eu fiquei muito feliz, né? Minha sobrinha Alessandra me mandou esse vídeo de ver ele ali, né? E dele poder estar ajudando os portugueses. Ele pode trabalhar em qualquer lugar do mundo, né? Que hoje é tudo digital, ele faz multimédia. E falta palavras. Não desista, porque eu sei que é muito cansativo, né? Eu sei que é cansativo. Não deixa de ir para a igreja, não deixa de louvar, de engrandecer o nosso Deus. Nossos filhos não têm culpa de ser assim, mas Jesus, ele sabe de todas as coisas. Alguém pode olhar com um olhar diferente, como olhou para a minha vida, para a minha história, porque tem aqueles que não vão entender mesmo. Mas Jesus, ele entende você. E a palavra para você é não desista. Amém, Márcia. Márcia, obrigada por compartilhar com a gente essa história tão profunda. Amém. Mas antes de finalizar, eu quero fazer um bate-bola com você. Pode ser? Bom, bora. Vamos lá? Vamos. Tá tudo bem? Tá bem. Ele é aquilo que vier no teu coração, você pode responder. Quem é a Márcia hoje? Uma única palavra.
Aí eu acho que hoje eu sou uma mulher muito corajosa, muito destinida. E não tenho, assim, medo de nada. Tudo que relaciona à obra de Deus, não tenho medo. Eu vou. Eu vou acrescentar mais que eu percebi. Uhum. Você é uma mulher que carrega uma presença. Amém. Um versículo bíblico que sustenta a tua caminhada. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Amém. Uma personagem bíblica que você se identifica. Ana. Por quê? Eu gosto de Ana porque a Ana, ela pediu, né, um filho a Deus, né? E quando eu estava ali com o profeta Eli, né, que ele achava que ela estava embriagada, e o Senhor, apesar de Penina ter muitos filhos, o Senhor concedeu, né? Ela foi uma mulher assim perseverante na oração, né? Embora ela estava muito triste, mas o profeta Eli pediu para que ela fosse em paz, né? E o milagre dela nasceu. Inclusive, eu tenho até uma canção que eu gosto muito de ministrar. Ela é a minha história. Eu sempre falo que essa canção é a minha história, por isso que eu gosto da história de Ana. Meu milagre vai ser 3 em 1. Como diz, né? O profeta Samuel foi sacerdote, né? Profeta, e ele também foi juiz, né? Verdade. Então eu gosto Ele foi muito profeta, sacerdote. e juiz. Que forte Isso é isso. muito forte. 3 em 1. 3 em 1. Essa canção ela fala de 3 em 1. E você sabe que tem muitos autistas cantando essa canção. Eu recebo os vídeos, é a coisa mais linda. Falo, Deus tem um mistério comigo, que esse 3 em 1. Que é a minha história. Que é a história de Ana. O que significa adorar para você? Adorar pra mim é muito além, né? É você não querer assim nada em troca, adorar a Deus pelo que ele é, não pelo que ele faz. Então, pra mim é muito além, além mesmo, além da nossa visão. O que você mais deseja no teu olhar assim para as pessoas na hora que você está ministrando? Que Deus venha assim alcançar, né, os corações, né, e aquela pessoa que muitas das vezes está pedindo a salvação, né, e que isso venha a ser concretizado, né, porque eu acho que é difícil para alguém, né, ter o filho distanciado, tá nas drogas, na prostituição. Então, para que Deus venha cumprir, né, esse propósito na vida das pessoas, que as bênçãos de Deus venham sobrecair sobre elas. É isso que eu desejo através do louvor. E principalmente a salvação de alma, que é o maior interesse de Deus. Por isso que nós estamos aqui. Amém. Amém. Qual foi o maior presente de Deus para você na maternidade? Na maternidade, Através da maternidade. são os meus filhos, né? Sim. Eu acho que tem pessoas que não querem ter filhos, mas eu acho que é o bem maior. A criança, por mais trabalhos que dê, eu acho que a alegria maior é os nossos filhos de ser mãe. É uma alegria que não se compara. Parece que é um sangue que queima por dentro, jorra. Eu acho que ser mãe é o bem maior que Deus pode ter dado para uma mãe na maternidade. Verdade. E para finalizar, o que é viver de dentro para fora? Viver de dentro para fora é ter uma boa conduta, né? Um testemunho, não negar a fé, não negar Jesus por nada e ter uma vida íntegra, né? Começando já lá de dentro da sua casa, né? E que isso venha jorrar e sua vida ser um testemunho para toda a gente, como diz os portugueses. Então, para mim, é um viver de dentro para fora. As pessoas venham ver você, né, como um testemunho. Né? Então, isso tem que germinar com muita sinceridade, que a Bíblia fala que o coração do homem é enganoso, mas que isso venha queimar e que a gente venha ser diferente para esse tempo, porque é isso que essa geração precisa, de ver em nós a diferença, né? Lindo, Márcia. Márcia, obrigada Eu que agradeço por esse por tempo. compartilhar algo tão precioso do teu coração para os nossos corações aqui hoje. Se sinta abraçada por mim, pelas pessoas que vão assistir também. Obrigada. Muito, muito obrigada pelo carinho de estar aqui com a gente, com todos os desafios que você está enfrentando, mas você é uma mulher vitoriosa. Você não abdicou do teu chamado, não deixou o teu chamado. Isso é lindo de ver. Sim. E você carrega
junto com você o teu Verdade. legado. Isso é É lindo também verdade. de ver. Eu quero agradecer aqui também o pastor Lincoln, presidente da Europa, que foi porta de Deus, sem menos me conhecer, de eu poder ter cantado naquele país tão frio ali na Irlanda, no primeiro congresso Que lindo. internacional de mulheres, a Eliane, né, que foi bênção para minha vida, e deixar um abraço pro meu esposo, que é o maior investidor do meu ministério, né, Como que é o nome dele? Cláudio, Cláudio. o evangelista Cláudio, que tem me apoiado. Vou fazer 22 anos aí de casada e Que lindo. louvo a Deus pela vida do meu esposo, que tem me ajudado, segurado na minha mão. Ele investe em mim sem medo mesmo. Eu sempre falo que na eternidade vai ter coroa. Imagine a hora que Jesus for dar as premiações, né? E você receber da mão do próprio Jesus, vai ser muito lindo. Vai ser muito lindo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Essa história é uma história impactante de uma mulher que não desistiu do chamado. E ela, junto com ela carrega o legado. Eu vou deixar na descrição do vídeo o Instagram dela, para vocês também seguirem ela e conhecerem um pouquinho mais do trabalho dela. E quero agradecer você que ficou aqui conosco e te fazer um pedido muito especial, para você compartilhar com uma amiga essa história tão profunda de fé, de vida e de propósito. Que Deus reavive hoje o chamado que Ele tem para você no seu coração. Muito obrigada, eu te vejo no próximo episódio e um beijo no seu coração.